Você já ouviu falar de chip da beleza para as mulheres, né? Pois é, agora o tratamento também já está disponível para os homens e quem tem mais informações para a gente é o médico urologista Antônio Flávio, ele que é lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa tarde, seja bem-vindo ao TJ Goiás. Doutor, primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente, né? O que é esse implante? Bom, o implante, ele é o famoso implante da beleza, o chip da beleza. Ele é um implante puramente de hormônio, né? Ele é vendido no marketing como o chip da beleza, mas na verdade esse chip ele libera hormônios, ou seja, o implante contém vários tipos de hormônio dentro dele. E como é que é feita essa aplicação? Ela é muito sensível à pele? Precisa de um recurso um pouquinho mais especializado? Como é que é? Normalmente os implantes hormonais, né, no caso do chip da beleza, eles são implantes realizados no glúteo ou em regiões da coxa, né, ou do abdômen, regiões onde não tem muito contato. É aquela região ali que não vai incomodar, né? Porque Exatamente. O movimento às vezes pode prejudicar. Exatamente. E não incomoda muito? Não, o incômodo não existe porque ele é no subcutâneo, então o paciente às vezes não sente o local onde está o chip implantado. E a grande maioria dos chips, eles são feitos à base de silicone, ou seja, são chips, tem dois tipos, um absorvível e um não absorvível, né? E esses absorvíveis normalmente são feitos de silicone, ou seja, ele é mole, o paciente não tem incômodo com o uso. Ou seja, depois que ele é implantado ali na pele, ele pode ser absorvido pelo organismo. Mas e esse que não é absorvível, o que faz? Esse não absorvível, ele tem um tempo de uso, né, que o paciente fica com ele, depois ele tem que ser retirado. E essa liberação, ela acontece automática, como que é? Ela é uma liberação lenta, né? Acontece ao longo do tempo e normalmente a gente, um grande questionamento dos chips da beleza é que a gente não sabe o tanto de hormônio que tem dentro dele, ou quais os tipos de hormônio. Normalmente ou é testosterona, ou é GH, ou é outros tipos de hormônios que são liberados ao longo do tempo. Então, a gente não tem o controle de quanto é liberado, ou seja, usou hoje, a gente não sabe se ele está liberando 100% ou daqui a 3 meses ele está liberando mais. Então, é super importante a gente saber usar para que paciente a gente usar. Pois é, e já falando sobre indicação, né? Muita gente, claro, que é uma transformação na sua saúde, não sabe por onde começar, procurar o médico é o primeiro passo, mas para quem que é indicado? Bom, os implantes hormonais que a gente normalmente recomenda são para o homem, no caso, para homens com deficiência de testosterona, ou seja, aquele paciente que procurou o médico com sintomas da queda de testosterona, queda do libido, desânimo, estresse excessivo. Então, esse paciente, quando a gente faz o exame de testosterona, a gente vê que a testosterona está baixa e esse paciente tem indicação do implante hormonal à base de testosterona. Os outros implantes que têm outros tipos de hormônios que podem trazer mais malefícios do que benefícios, a gente contraindica. E tem algum percentual da população que é atingida e que estaria até então sujeita a essa indicação? Sim, normalmente a gente recomenda os homens a fazerem o check-up a partir dos 40 anos, né, que é quando a testosterona começa a cair. Acima dos 50 anos, cerca de 25% dos homens podem ter a queda da testosterona com indicação de tratamento, né, associada aos sintomas. Então, a gente tem que avaliar muito bem caso a caso, porque a testosterona também em excesso ela pode trazer efeitos adversos. Uma vez que a gente faz essa suplementação, tem que tomar ela para o resto da vida? Então, essa é uma questão que a gente tem que individualizar caso a caso. Tem pacientes que precisam do resto da vida, pois, por exemplo, ele teve uma falência primária, ou seja, o testículo parou de produzir totalmente a testosterona, então ele tem que tomar ao longo da vida. Às vezes não, às vezes o paciente só precisa fazer um estímulo naquele momento para o eixo que estimula o testículo a produzir voltar ao normal, então é só temporário. Ou seja, tem algumas pessoas que precisam só de um empurrãozinho, digamos assim, mas tem algum tipo de efeito colateral à suplementação? Sim, os efeitos colaterais eles são diversos, como queda do cabelo, excesso de acne, isso para efeitos que eu falo quando o paciente usa a testosterona acima do nível normal.
Para aqueles que têm realmente a indicação, não. Então, alterações de acne, queda de cabelo, alterações no fígado, aumento da próstata, né? Nós, como urologista, vemos muitos pacientes que fazem o uso desregulado, né? Sem indicação, e tem alterações na próstata também. Doutor, agora a gente viu um boom, né, na verdade, do chip da beleza para as mulheres, inclusive a estratégia chegou a ser proibida. Como é que está essa questão da legislação, do uso, se está disponível realmente ou ainda é proibido? Bom, a Anvisa se posicionou contra o uso dos implantes, né, dos chips da beleza, por não ter uma regulamentação, ou seja, esses chips terem doses que não são controladas. Então, houve esse veto para não ocorrer a aplicação, mas ainda a Anvisa não se posicionou se libera ou não o uso dos chips hormonais. Estou me sentindo um pouquinho cansado, aquela situação assim de realmente desânimo total. Acho que a minha testosterona está baixa. Qual que é a orientação, então? Bom, a orientação que a gente fala para os pacientes é sempre procurar um médico especialista, ou um endocrinologista, ou um urologista, para ver se realmente ele está com a testosterona baixa. E se essa testosterona estiver baixa, a gente discutia os efeitos adversos, os efeitos bons dessa testosterona, porque, por exemplo, pacientes abaixo ou que têm idealização de fertilização, se usar a testosterona de forma irregular, pode causar infertilidade, atrofia do testículo e até mesmo bloquear o eixo que estimula a produção natural de testosterona para o resto da vida. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui com os nossos telespectadores. Volte sempre, viu? Obrigado.